Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós vamos dar sequência à leitura da Lei número 8069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Então, vamos dar seguimento a partir do artigo 53 e seguintes. Então, vamos. Capítulo 4. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. Inciso 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Inciso 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Inciso 5. Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Artigo 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança ou adolescente. Inciso 1. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Inciso 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Inciso 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Inciso 7. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: inciso 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. Inciso 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. Esgotados os recursos escolares. Inciso 3. Elevados níveis de repetência. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Artigo 59. Os municípios, com o apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e juventude. Capítulo 5. Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Artigo 60.
É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Artigo 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Inciso 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Inciso 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Inciso 3. Horário especial para o exercício das atividades. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Artigo 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Artigo 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. Inciso 1. Noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Inciso 2. Perigoso, insalubre ou penoso. Inciso 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Inciso 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Artigo 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Parágrafo 1º. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Parágrafo 2º. A remuneração que o adolescente percebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, dentre outros. Inciso 1. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Inciso 2. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Título 3. Da prevenção. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações: inciso 1. A promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos. Inciso 2. A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 3. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente. Inciso 4.
o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente. Inciso 5. A inclusão, nas políticas públicas, de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal e de atividades junto aos pais responsáveis, com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo. Inciso 6. A promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Parágrafo único. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade no atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Artigo 70b. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas a que se refere o artigo 71, dentre outras, devem contar, em seus quadros, com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra crianças e adolescentes. Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata este artigo as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, punível, na forma deste estatuto, o injustificado retardamento ou omissão, culposos ou dolosos. Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Artigo 72. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 73. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos desta lei. Capítulo 2. Da prevenção especial. Seção 1. Da informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos. Artigo 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, a entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Artigo 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. Artigo 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Artigo 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam. Artigo 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada,
com advertência de seu conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público. Seção 2. Dos produtos e serviços. Artigo 81. É proibida a venda à criança ou adolescente de: inciso 1. Armas, munições e explosivos. Inciso 2. Bebidas alcoólicas. Inciso 3. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Inciso 4. Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Artigo 5. Revistas e publicações a que alude o artigo 78. Inciso 6. Bilhetes lotéricos e equivalentes. Artigo 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Seção 3. Da autorização para viajar. Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Parágrafo 1º. A autorização não será exigida quando: alínea A. Tratar-se de comarca contígua da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação, ou incluída na mesma região metropolitana. Alínea B. A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado: 1. De ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco. 2. De pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. Inciso 2. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Bom, gente, por hoje foi isso, espero que tenham gostado. Sigam no canal para mais vídeos e ativem o sininho. Compartilhem também com outros estudantes e até a próxima!